Olá, sou o Dr. Júlio Lobo de Curitiba, especialista em endoscopia digestiva e gastroenterologia, atual presidente da comissão de título especialista. Foi-nos solicitado pela comissão dos CETs para que pudéssemos montar aulas para os alunos do CET se atualizarem. E ficou para eu mostrar para vocês lesões de crescimento lateral, as LSTs, e lesões serrilhadas dos colos, o que nós vamos começar a demonstrar. Vamos começar falando para vocês sobre as lesões de crescimento lateral, conhecidas como LST. São lesões superficiais que, por definição, devem ser maiores que 10 milímetros ou 1 centímetro. E isto foi evidenciado e essa nova nomenclatura foi instituída por Kudo. O LSD, como o próprio nome diz, tem crescimento lateral e tem um potencial maior de invasão da submucosa do que as lesões elevadas, tipo os pólipos, principalmente pólipo pediculado. São classificadas, segundo o protocolo de Kyoto, em granulares e não granulares. As lesões de crescimento não granular se dividem em duas, que é a não granular plana, que tem um risco de invasão de 6,1% de invasão da submucosa, e a não granular pseudodeprimida, que tem aí uma possibilidade de 42% até 43% de invasão da submucosa, o que a torna uma lesão muito importante de um tratamento efetivo. Depois vem as lesões granulares, a lesão granular homogênea, que vocês vão ver mais à frente, em que os nódulos são homogêneos, eles não são nódulos grandes, e a granular mista, onde ela tem uma parte dela com nódulos pequenos e alguns nódulos bastante grandes, que vocês vão ver nos slides a seguir, e vocês vão entender qual é a importância deles. Então, essa granular mista, ela tem aí 13,3% de chance de risco de invasão, principalmente nesses nódulos grandes e quando esses nódulos são maiores do que 10 milímetros. Aqui você vê uma LST granular homogênea, em que os grânulos são do mesmo tamanho. Ele foi optado por ser uma lesão tão extensa, foi optado por fazer um ISD, que o Dr. Luciano Okawa de Maringá fez. Vocês veem, ele injetou na submucosa, fez uma elevação da lesão, injetou debaixo, junto, índigo carmim, para poder marcar a mucosa e a submucosa, e fez essa belíssima ressecção aqui com a técnica de ISD. Aqui outra lesão, isso é mais para que vocês possam ficar com essa imagem na cabeça. Então aqui está uma lesão granular homogênea, outra lesão granular homogênea. Aqui você pode até achar que tem um nódulo maior, mas não é a incidência da luz. E outra lesão também granular homogênea, como eu falei para vocês, os grânulos são todos do mesmo tamanho. Aqui nós temos uma lesão, uma LST granular mista, onde vocês podem ver grânulos pequenos e depois grandes grânulos, ou grandes lesões que vocês podem ver aqui na coloração. Aqui estão os grânulos e aqui os pequenos. Essa aqui ainda é um pouco mais extensa, principalmente na altura. Vocês veem que são grânulos enormes, e aqui o anátomo dele. Então, vocês vejam, olha, são grânulos. E lembrar que, quando você for ressecar em pincel, a gente deve sempre começar pelos grânulos maiores, certo? Para retirar primeiro eles, porque eles têm um potencial maior de invasão. Aqui um outro granular misto, né? Que são, vocês podem ver aqui, são nódulos maiores do que 10 milímetros, e são esses maiores que 10 milímetros, eles têm são considerados muito suspeitas de invasão. Por isso que eu falei para vocês que antes a gente deve tentar tirá-los por primeiro, certo? Porque aí você faz uma ressecção maior, você consegue tirar o nódulo maior, você evita de encontrar uma invasão de submucosa. Passamos, então, para os não granulares. Aqui nós temos o não granular plano. Vocês podem ver que é uma lesão que pega uma prega, né? Ela é lisa, vocês veem que não tem... Ela é plano elevada, então você consegue enxergar a elevação,
porém não tem nenhuma depressão junto à lesão. Então, também foi ressecado pela técnica de ISD, e aqui vocês veem a peça, uma peça de quase 6 centímetros, em que não existe nódulos ou granulações que possam dizer para nós que poderia ser uma granular escondida, mas com certeza não é. Aqui nós vamos ter 2 exemplos a seguir, uma LST não granular pseudodeprimida, devido principalmente à importância dela, da sua invasão da submucosa. Vocês conseguem ver aqui, é uma lesão bastante extensa, e aqui nesse meio parece que existe uma depressão, que pode ser vista também nessa foto aqui, como se existisse uma depressão. Então, ela não é uma depressão, ela é pseudodeprimida. Também foi optado por fazer mucosectomia, vocês estão vendo a peça aqui, então vocês veem que não aparece, pelo menos na peça, ulcerações ou depressões que a gente possa dizer que era uma deprimida mesmo, é uma pseudodeprimida. Essa aqui eu gosto até de dizer que é um LST pseudodeprimido típico. Observe aqui que na luz branca, sem corantes, a gente consegue ver uma irregularidade nessa região. Porém, a partir do momento que a gente coloca um corante, a gente consegue ver uma lesão que é mais extensa do que nós imaginamos aqui, uma lesão extensa, onde existe também uma depressão, então, por isso chamado de pseudodeprimida. Tá? Ela também foi ressecada por mucosectomia. Aqui está a peça que vocês podem enxergar. Então, o que eu acabei de falar para vocês, as LSTs não granulares têm muito mais invasão do que as LSTs granulares. E, interessante, que a LST não granular plana, ela tem um sítio de invasão, normalmente, de um sítio só da lesão. Já a pseudodeprimida, ela apresenta vários sítios de possível invasão da submucosa. Por isso, a importância de dizer que ela tem até 43% de chance de ter uma invasão para a submucosa. Então, nós falamos sobre as LSTs e agora vamos passar às lesões serrilhadas. Até 1996, o que se tinha em mente é que todas as lesões que eram classificadas como os pólipos hiperplásicos não tinham potencial maligno. Atualmente, sabe-se que a via serrilhada, na qual o pólipo hiperplásico também entra, é responsável por entre 20% e 30% dos carcinomas coloretais, dada a importância dessa via serrilhada na formação do câncer coloretal. Qual é a importância do câncer coloretal? No Brasil, o câncer coloretal é o terceiro mais comum no sexo masculino, e o segundo no sexo feminino. E, como eu falei, atualmente estima-se que entre 20% a 30% dos carcinomas vêm pela via serrilhada. Qual é a epidemiologia das lesões serrilhadas? As lesões serrilhadas são mais ou menos 10% dos pólipos colônicos. São mais comuns, aparentemente, em idosos, mas a idade não tem muito fator de influência. Já sim, alguns hábitos, como tabaco, álcool e IMC alto, são relacionados a um risco maior também das lesões serrilhadas sésseis. Uso de anti-inflamatórios, dieta rica em folatos, cálcio e fibras são relacionados com um mecanismo de proteção. Isso a gente já sabia, que saiu um trabalho há muitos anos falando sobre a proteção contra o câncer de colo pelo AS. As lesões serrilhadas, elas são divididas em 4 grupos, e aqui vocês vão ver que nós vamos falar de 2 classificações. Os pólipos hiperplásicos, aqueles que incluem pólipos hiperplásicos microvesiculares, de células globulares, pólipos hiperplásicos depletados de mucina. O adenoma serrilhado tradicional, que já vamos explicar para vocês o que é, e as lesões serrilhadas sésseis, e, por último, o adenocarcinoma. Dada a importância, a própria OMS acabou mudando, assim, basicamente um pouco essa classificação, mas ainda nós vamos usar essa que foi publicada lá no começo do ano de 2020. Atualmente, pela OMS, o que eles têm? Eles têm o pólipo hiperplásico normal, o pólipo hiperplásico microvesicular, e eles incluíram um pólipo hiperplásico típico, rico em células de caliciformes e mucina,
os CS serrilhados, os CS serrilhados com displasia, os adenoma serrilhado tradicional e os adenoma serrilhados não classificáveis. Ficou um pouquinho diferente, mas aquela outra classificação parece ser melhor e é por ela que nós vamos conversar agora. Para você ter uma ideia, esse pictograma mostra a prevalência dos adenomas e lesões serrilhadas e câncer. Vocês veem aqui, 50% dos adenomas, de 1.000 pessoas que foram submetidas ao rastreamento por colonoscopia, 50% tinham adenomas convencionais. 7% tinham sincrônicos, lesões serrilhadas e adenomas. 15% tinham só as lesões serrilhadas. E 0,5% tinham lesões serrilhadas displásicas, certo? Adenoma serrilhado tradicional, 0,2%, e de todo esse total de 1.000, 0,3% tinham câncer de intestino. Isso é bastante importante para você ver que o adenoma, as lesões serrilhadas sésseis, elas são aproximadamente 15% visto nos exames de rastreamento. Aqui vocês têm um quadro muito interessante, que sendo o Gastroenterology de 2019, bem no final do ano de 2019. Ele está um pouquinho difícil de ler, por isso eu dividi ele em pequenas partes para que a gente pudesse enxergar melhor. Então, ele é muito interessante porque ele faz um resumo, e se vocês guardarem isso na cabeça, vai ficar bem mais fácil de lembrar. Os pólipos hiperplásicos, a prevalência é de 20% a 30%, normalmente são pequenos, menores que 5 milímetros, e eles são planos ou sésseis, mas planos, bem planos ou sésseis. A localização deles é normalmente em 70% a 80% do colo distal. A luz branca, ele mostra pálido ou da mesma cor da mucosa ao redor, geralmente oval. Como eu falei, eles são planos, e com a insuflação você acaba, às vezes, até perdendo um pouco o limite deles, por isso você deve não desinsuflar um pouco para você poder enxergar. Tá? Não tem laços de vasos ou tem uma vascularização só fina, certo? São uniformes, uniforme. Desculpe, ele é uniformemente com pontos escuros. Aqui vocês veem um pólipo hiperplásico, aqueles pequenininhos, que depois você consegue ver que ele tem vasos bem finos e não é uma vascularização exuberante. Eles têm padrão de cripta tipo 2. Vocês têm uma cripta bem bonitinha, um pouquinho mais alargada do que a cripta da área normal. E ele tem, basicamente, essa abertura das glândulas estreladas. Então, você vê aqui a abertura das criptas estreladas. Então, isso é um pólipo hiperplásico. Aqui, outro pólipo hiperplásico. Vocês conseguem ver aqui, está aqui, é o pólipo que vocês estão vendo. Porém, quando a gente começa a mudar, usando uma coloração eletrônica, a gente consegue ver o pólipo aqui. Vejam, vascularização fina, então é um pólipo totalmente hiperplásico. Novamente, um pólipo hiperplásico. Vamos passar às lesões sésseis serrilhadas. A prevalência é de 5% a 15%, normalmente são maiores do que os hiperplásicos, entre 5 e 7 milímetros, não chegando a 10 milímetros. A morfologia é que eles são planos ou discretamente sésseis. Eles estão em 75% a 80% das vezes no cólon proximal. Ele tem algumas características que são muito interessantes, por exemplo, ele tem a presença de muco, ele tem anéis, tipo debris, e ele é discretamente irregular, a sua superfície é discretamente irregular quando você observa, certo? Não vamos falar sobre anatomia patológico, histopatologia, porque não faz parte da nossa aula. Então, vocês veem aqui,
lesões césseis serrilhadas, vocês veem padrão tipo 2, que é o padrão de pólipo hiperplásico, porém, você olha aqui que Kimura notou que, se você prestar bem atenção, existem algumas criptas que são mais profundas. E essas criptas profundas, como ele citou, como assim, uma abertura de um poço, uma coisa muito estranha, mas é assim que ele falou, e vocês verem, parece mesmo para essas criptas normais e, de repente, umas criptas aberrantes que ele chamou do tipo 2.20, né, que é altamente preditivo de lesão céssio-serrilhada e que pode ter mutação do BRAF ou do SIMP para poder fazer a via serrilhada do carcinoma coloretal. Então, se vocês olharem aqui, tem uma lesão serrilhada aqui, bem bonitinha, certo? E vocês podem notar ela também aqui embaixo, tem que deixar o computador bem certinho, senão você não enxerga, né? Uma lesão serrilhada aqui, e que só com a instilação de ácido acético e colocado no FAIS-2, você acaba conseguindo ver bem a lesão deve ser ressecada. Se vocês observarem aqui, tem esse efeito que eles chamam de efeito tipo nuvem, que é uma capa de muco. Se vocês notarem, parece realmente uma nuvem. Então, se você está vendo uma mucosa normal e se depara com essa lesão, você lava aqui, joga ácido acético, você vai acabar descobrindo que isso, na verdade, é uma lesão serrilhada. Aqui uma outra lesão serrilhada, visível. Essa região é no cólon ascendente. Aqui está a lesão serrilhada, que depois que ela é corada aqui daí pelo índigo carmim, ela consegue ser bem delimitada para que possa ser ressecada. Outras lesões, vocês veem aqui aquela cripta em poço. Então, é uma lesão serrilhada, onde foi usado o FAIS-2, e esses slides, essas fotos, são do Dr. Lix, e ele adora usar ácido acético. Ele sempre brinca que ele usa vinagre Castelo tipo branco, certo? Então, como é que você faz para jogar aqui? Você pega um vinagre mesmo, vinagre de álcool, dilui ele meio a meio para que ele fique 2%, e você instila sobre a lesão e você vê a diferença que faz você enxergar, inclusive, as criptas, e também delimita bem a lesão. Aqui uma outra lesão, que é muito interessante, porque isso aqui é uma retrovisão feita no seco. Então, faz parte do nosso exame, se possível, e sem risco, geralmente sim, com os colonoscópios novos dá para fazer, a gente fazer uma retrovisão. Então, assim, na retrovisão a gente quase não vê a lesão, colocou o ácido acético, depois passou o FAIS. Veja, a gente consegue delimitar bem a lesão, que ela não era visível frontalmente. Então, essa lesão pode evoluir com adenocarcinoma de seco e você acabar tendo um problema sério com o paciente. Aqui são outras lesões, vocês veem aqui, né? Feita com a instilação de ácido acético e aqui com o FAIS. Bom, vamos passar então para o adenoma serrilhado tradicional. O adenoma serrilhado tradicional, a prevalência dele é baixa, em torno de 1%. Normalmente é maior do que as lesões césseis serrilhadas. Geralmente é polipoide ou pedunculado, fazendo assim que eles chamam de o sinal da pinha, certo? Normalmente ele tem uma superfície avermelhada, multilobulado. E o padrão de criptas é tipo 4S. Aqui vocês veem um adenoma serrilhado tradicional. Aqui ele já foi injetado, ele foi retirado por alça diatérmica com passagem de corrente e fechado com clipe, e aqui o espécime que vai ser mandado para o laboratório. A única coisa que a gente vai falar é que nas lesões serrilhadas, quando você for, por exemplo, olhar uma lâmina de uma lesão serrilhada, tem que tirar o palavrão, viu? Se vocês forem observar as lesões serrilhadas, a microscopia, na histopatologia, tem um sinal muito importante, que é uma alteração, além do serrilhamento,
uma alteração da cripta. Então, você tem ou uma cripta em forma de T invertido, ou uma cripta em forma de bota. Então, isso faz o diagnóstico de uma lesão serrilhada. Bom, vocês viram que é muito importante que a gente descubra essas lesões. Então, é muito importante a gente levar em consideração algumas coisas. Como que você melhora a taxa de detecção? Primeiro, cólon limpo. Cólon sujo, você não vai enxergar nada. Segundo observador, é muito importante, e eu tenho na minha clínica funcionárias que são antigas, em que elas mesmas já estão treinadas e falam, doutor, está passando um pólipo, o senhor não viu. E isso é muito importante. Ou uma enfermeira treinada, ou mesmo até um segundo endoscopista. Horário de exame. Você fazer exame 7 horas da noite, 8 horas da noite, ou perto do meio-dia, com muita fome, isso vai criar uma fadiga. Isso vai criar um estresse e você vai acabar não tendo paciência para percorrer o colo com calma e observar todas as lesões. Sempre lembrar que tem que visualizar muito bem, principalmente o colo direito, que é onde mais existem lesões perdidas e câncer de intervalo. O tempo de retirada do aparelho, que é preconizado 6 minutos, agora já passaram para 9, mas na verdade o tempo é o tempo necessário para você poder enxergar atrás das pregas e ver alterações vasculares, pequenas alterações da mucosa que possam levar você a diagnosticar um adenoma serrilhado, uma lesão séstil serrilhada. Aparelhos de alta definição, hoje em dia, com o HD, a gente consegue ter um pouquinho mais de definição da lesão, então você consegue prestar mais atenção naquilo que você está vendo. E tem que lembrar que, para você fazer cromoscopia, para você fazer uma coisa, você tem que primeiro enxergar a lesão. E a cromoscopia com índigo carmim ainda ajuda bastante, porque você pode delimitar a lesão e enxergar melhor onde ela está. Mas lembre também do ácido acético, que ele funciona muito bem. Também existem alguns equipamentos que têm uma coloração eletrônica, que é o FAIS, o NBI e o iScan, que eu não vou falar, vocês podem ler o que eu escrevi embaixo, mas não vou explicar um a um, porque nós já estamos com o tempo meio apertado. E, recentemente, há coisa de 3 anos ou 4 anos, apareceu a luz de laser, o Blue Light Imaging. Ele é muito interessante porque os outros, você tem que detectar e depois usar o FAIS para determinar bem a lesão. Então, ele tem 3 modos de observação. Uma luz branca de xenônio, um BLI de contraste. Então, esse BLI de contraste é muito parecido com o FAIS, porque quando você liga o FAIS, para quem tem, ele escurece um pouquinho a imagem e você não consegue enxergar muito bem. Com o laser, essa imagem fica muito mais bem reconhecível. Mas ele tem uma outra função, que é o BLI brilhante. O que acontece? Você pode até ligar ele durante o exame e enxergar as lesões um pouquinho mais distantes do que as lesões que você enxergaria com o FAIS, que você liga o FAIS e as coisas ficam muito escuras. Mas com o BLI brilhante, você consegue ter belas imagens e consegue determinar as lesões. Então, aqui, vocês estão vendo luz branca, o BLI, certo? Então, vocês veem aqui que com a magnificação a gente consegue ver até as vilosidades. E o Linked Color Imaging, que é o LCI. Também é outro interessante. Por quê? Porque ele tem uma luz de laser que destaca a lesão. Então, o que acontece? Ele está te ajudando a enxergar a lesão. Tá aqui você vê uma luz normal, luz branca de xenônio. Aqui você vê um BLI normal. Aqui o BLI brilhante. E se vocês verem aqui, vocês estão conseguindo ver com o LCI, vocês veem que a mucosa fica cor-de-rosa, porém, aonde existe a lesão, fica mais avermelhado. Recentemente, foi ano passado, uma inteligência artificial, eu não coloquei aqui, em que, usando o LCI e o BLI, o computador consegue, pela inteligência artificial, detectar lesões no colo. E quando ela detecta, ela faz um quadrado azul, normalmente, que fica piscando. Você mudou de posição do aparelho, ela muda o quadrado. É muito interessante, se vocês quiserem procurar na internet, inclusive tem no YouTube, parece. É muito legal, porque é uma coisa que vai revolucionar muito o achado de lesões. Porém, o preço, óbvio, proibitivo.
Qual é o tratamento endoscópico para essas lesões? Isso é muito importante. Lesões que são de 1 até 5 milímetros, preferencialmente, elas devem ser retiradas com pequenas alças pequenas de 10 milímetros, a frio. Pois é, mas eu posso usar pinça? Pode. Existem algumas pinças, de algumas casas que vendem pinça, que tem uma abertura grande, em torno de 7 ou 8. Aí, mas você deixa isso para tirar de 1 até 3 milímetros. Mais que isso, você vai acabar deixando lesão. E daí não é bom que você deixe, porque vai ocasionar, pode ocasionar um câncer de intervalo. Ressecção de pólipos pequenos, tipo de 6 até 9 milímetros, também podem ser feitos e devem ser feitos por ressecção a frio com alças um pouco maiores. Veja, foi comprovado de que você não tem um aumento do sangramento, porém, você tem uma diminuição das lesões por passagem de corrente, que é muito importante. Pólipos serrilhados médios, que tem de 10 até 19, eles podem ser cortados a frio ou com passagem de corrente, porém, sempre com injeção submucosa, levantando bem a lesão, marcando bem a lesão, para que ela saia toda. E pode, claro, ser, como eu falei para vocês, feito isso por mucosectomia a frio. Eu digo para vocês que com 2 centímetros já não gosto muito a frio, eu uso corrente mesmo. E qual corrente? Se você for usar no colo direito, geralmente é corrente de corte pura, ou E-cut. Mucosectomia underwater. Essa mucosectomia é uma técnica muitíssimo interessante, em que o Bim Miller ele acabou descobrindo que, quando ele estava fazendo ecoendoscopia e ele enchia o cólon de água, ele começou a notar que a mucosa e a submucosa se desprendiam, boiavam dentro da luz, se desprendendo da camada muscular. E ele pensou, puxa, se isso faz, eu posso cortar. Então, como é que é essa técnica? Você enche o local que você vai tirar do cólon de água, com uma pinça, preferencialmente uma pinça um pouquinho mais rígida, você faz a captura do pólipo, com o intestino, ele fica, como é que eu posso dizer assim, vou usar um termo interessante, engruvinhado, e você consegue colocar a alça e retirar. A gente pede para não usar corante, porque se você usar corante, o corante vai bagunçar tudo e você vai acabar não enxergando a lesão. Então, se você vai usar algum corante, é melhor usar uma coloração virtual, que você daí consegue enxergar o pólipo dentro da água. E lembrando que a água também, ela magnifica, você acaba enxergando melhor as lesões sob imersão. Devemos lembrar que alguns limites não são fixos, mas que vocês deviam pensar em fazer dessa forma. Para você tirar em um bloco só, fazer uma ressecção em monobloco, mais ou menos aí tamanho de 2 centímetros no colo direito, seco, e 2,5 centímetros no reto. A partir daí, ou você faz dissecção submucosa, ou você pode fazer mucosectomia piecemeal, que você tira a lesão em pequenos pedaços. Aqui vocês veem um pólipo, um adenoma serrilhado. Você vê, isso aqui depois que retirou com a alça frio, você vê, ficou um leito que não está sangrando, e aqui a peça após a retirada. Esse aqui já foi retirado com corrente, vocês veem que tem um pouquinho de lesão de corrente aqui, tá? E esse aqui era um adenoma sessile tradicional. E aqui o fechamento com clipe. Esse aqui, também uma lesão serrilhada sessile, né? Que foi retirada com mini alça, também a frio. Para lesões maiores de 3 centímetros, no caso, então, voltamos lá nos LSTs, mas existem adenomas serrilhados com mais de 3 centímetros, também são classificados como LST. Para essas lesões maiores, então, o que eu falei para vocês, nós podemos fazer uma mucosectomia. Uma mucosectomia em múltiplos fragmentos, que se chama piecemeal. Lembrar que quanto menos fragmentos você tiver, se uma lesão de 4 centímetros, você vai fazer 2, 3 pegadas no máximo. Fazer a remoção
de todos os fragmentos que ficam nas bordas. Isso pode ser feito com uma alça pequena cortante ou mesmo uma térmica, o mais comum que se usa é o plasma de argônio. Porém, alguns queimam com a própria ponta da alça, vão queimando aquela lesão em volta, evitando, aliás, diminuindo a recorrência da lesão. E o que eu acho o mais bonito de todos é a dissecção submucosa, porém, depende de uma experiência muito grande, depende de vários de equipamentos, tá? Tem uma taxa de perfuração de aproximadamente 3% e hemorragia em torno de 5%. Mas é uma técnica muito, muito, muito elegante, como vocês viram lá nas ressecções que o Luciano faz. Então, é uma técnica elegante, você consegue ressecar, você fica vendo que você ficou com a muscular totalmente livre e você pode eventualmente fechar se você quiser. Então, aqui vocês viram, esse aqui é um LST não granular homogêneo. Aqui, depois da injeção da submucosa, faz-se a marcação, vocês estão vendo que ele faz o corte em volta da lesão e, através do CAP, entra por dentro da lesão e vai divulsionando a mucosa e a submucosa, tomando cuidado para não lesar a muscular e chega, só um pouquinho, e chega nesse resultado. Um resultado maravilhoso. Você olha que as bordas são limpas, livres, e o tratamento foi muito, mas muito provavelmente curativo. Bom, e agora? Como é que eu vou acompanhar essas lesões? Então, vou botar todas as lesões. Isso aqui saiu no Gastroenterology de 2020, que é como você vai conseguir acompanhar as lesões. Depois vocês vão ler melhor, mas eu vou passar rapidamente, porque nosso tempo está acabando. Pacientes com 1 a 2 adenomas tubulares menores que 10 milímetros, 7 a 10 anos. Pacientes com 3 ou 4 adenomas menores que 10 milímetros, 3 a 5 anos. Pacientes com 5 a 10 adenomas tubulares menores que 10 milímetros, 3 anos. 10 adenomas no mesmo exame, 1 ano. Pacientes com 1 ou 2 pólipos serrilhados sepsis menores que 10 milímetros, de 3 a 5 anos, desde que você tenha certeza que você fez a ressecção completa. Pólipos hiperplásicos maiores do que 10 centímetros também fica nos pólipos serrilhados 3 a 5 anos. Pacientes com adenomas avançados, 3 anos, e aqueles que foram submetidos à ressecção em fragmento, quer dizer, PSI-1000, de um adenoma ou pólipo serrilhado maior que 2 centímetros, sugere-se que faça um acompanhamento em 6 meses. Esse quadro aqui, que saiu no spotlight do Task Force of Colorectal Cancer, mostra para vocês um apanhado geral, que é o nosso último slide. Neoplasia coloretal. Neoplasia quer dizer qualquer neoplasia, né? Não é uma neoplasia maligna. Não pediculada, a imagem sugere que tem algum tipo de patologia. Se é pequena, ressecção com alça a frio, aquilo que eu tinha falado para vocês. De 6 até 9, ressecção em bloco com alça a frio. Pode também usar alça diatérmica com corrente, se quiser. Tamanho maior do que 10 milímetros, com sinais endoscópicos de invasão da submucosa, lesão, sinais endoscópicos, mas a lesão não é invasiva, aí você vai acabar fazendo ressecção tipo mucosectomia. Se ela for muito grande, você pode fazer não só a mucosectomia em PSI-1000, mas também o ISD com ablação térmica das bordas, e lembrar sempre de que essas lesões maiores, geralmente a gente coloca clipe nos locais que a gente tem suspeita de perfuração ou de exposição muscular. Se tem suspeita de invasão mínima ou moderada, aí o risco, isso aqui depois da biópsia, tá? Você acaba fazendo ISD, certo? E se a invasão for profunda, além dos 1000 micras da submucosa, aí, na verdade, o tratamento é cirúrgico. Pediculado, na verdade, não muda muito. Com o polo cefálico menor que 20 milímetros, você simplesmente resseca, principalmente se o pedículo for menor também do que 5 milímetros, para não ocorrer o sangramento. E naqueles que o polo cefálico é maior que 20 milímetros e o pedículo também é um pedículo grosso,
você pode ou não tratar. Você pode tratar antes ou tratar depois. Você pode pegar, como fala, pegar uma alça, laçar o pólipo, segurar pelo menos 2 ou 3 minutos para que ele faça uma isquemia, que o vaso feche, e depois você acaba cortando. Você vê o polo cefálico começar a ficar bem arroxeado, quer dizer que você cortou realmente o suprimento de sangue, e aí você tenta, a quente, com coagulação, geralmente coagulação número 2, e você segura e acaba cortando. Beleza? Aqui foi solicitado que eu deixasse para vocês a literatura recomendada, então nós temos aqui o Clínico Patógeno, o GI Endoscopy, o próprio Atlas da SOBED, que saiu o ano passado, que foi lançado este ano no Mundial do Rio de Janeiro, né, na era Covid já. Aqui outras referências antigas e referências bem novas que vocês podem procurar e tentar estudar um pouquinho melhor. Quero agradecer principalmente a diretoria da SOBED e ao Dr. Paulo Bittencourt, que é o presidente da comissão dos CETs, pelo convite, e principalmente porque isso vai ser uma ferramenta muito importante para todos os alunos dos CETs, e as aulas têm que ser assim mesmo, realmente curtas, com informações que sejam importantes para o dia a dia, e com o fornecimento de literatura para que vocês possam seguir além do que a gente conversou. Para todos, muito obrigado.